anos. Escutamos a análise do guarda noturno Paulo Alves. Que tem surgido nos jardins públicos, na via pública, o queimar de contentores de lixo, o danificar de algumas estruturas físicas que são património público. E daí também a nossa, é uma das nossas funções, que é zelar também pelo património público, que muita gente desconhece. Além dos guardas noturnos zelarem pelo património das pessoas que nos pagam os respectivos serviços e os respectivos estabelecimentos, tudo o que está no domínio público, como nós fazemos o patrulhamento no domínio público, obviamente temos que deitar também alguma atenção e eventualmente pedir às autoridades para identificarem eventualmente pessoas que ponham em causa ou destruam esse património público, seja elas qual for. Estamos a falar em alguns atos de vandalismo aos jardins públicos, nomeadamente este direito referido por colegas meus que obviamente têm os jardins públicos sobre a sua alçada, e a quem foi pedido uma atenção por parte da Câmara Municipal ali na Zona Velha, etc., que já foram substancialmente vandalizados. Estamos a referir ao património público, aos bancos dos jardins, aos contentores, aos ecopontos, que volta e meia são vandalizados e são mesmo, há quem lhes pegue lume, entretanto, ou faça dos contentores autênticas, ou tente fazer dos contentores autênticas bolas de futebol. Estas ações de vandalismo são desencadeadas, na maioria dos casos, por uma população jovem durante as saídas noturnas de fim de semana. Os motivos que originam este comportamento estão, segundo o nosso interlocutor, associados à conjugação de diversos fatores. Esses atos é que eu tenho vindo a constatar, penso que fruto da atual conjuntura que nós vivemos, desemprego de longa duração, falta de objetivos, falta de perspectivas de futuro, principalmente de uma camada jovem, talvez entre os 20 e os 35 anos, jovens e já não tão jovens, que tem vindo, essa frustração tem vindo a aumentar e depois reflete-se nessas noites, principalmente nas noites mais festivas, nas tradicionais noites de fim de semana, onde as pessoas teoricamente saem para desanuviar, vão lá, mas que depois acabam por ter comportamentos menos corretos no regresso às suas casas, no regresso às viaturas. Eu penso que fruto dessa atual situação, nota-se que são pessoas alteradas, se é por devido ao consumo de álcool ou de outras substâncias psicotrópicas. Eu não sou, vá lá, médico, nem ninguém com conhecimentos científicos para o avaliar. O que é certo é que estas pessoas têm estes atos, que penso que são atos irrefletidos. Depois há a questão do respeito, o respeito ou não de pessoas e bens, de autoridades, que muitas vezes também é posta em causa nessas circunstâncias, porque se as pessoas estão alteradas, obviamente muitas vezes não têm consciência com quem e de quem e para quem estão a lidar e com quem estão a lidar. Essas situações é que são de facto, têm sido que são de lamentar. Acho que se devia, para tentar reduzir este clima que se nota que tem vindo a crescer, esta agressividade e estes atos de mais irrefletidos têm vindo a aumentar. Não o crime propriamente dito, não o assalto à mão armada nem nada disso, mas estas situações de vandalismo ou de violência gratuita têm vindo a aumentar. Acho que para estas pessoas devia ser arranjada urgentemente uma ocupação. Nós temos serras para limpar, temos praias para limpar, temos outras situações em que estas pessoas podiam estar ocupadas por um valor simbólico ou não interessa, independentemente da circunstância, mas acho que deviam ser aproveitadas estas pessoas para estarem ocupadas, vá lá, porque dando-lhes uma ocupação, se calhar seria uma forma de os manter mais calmos, digamos assim, e refletirem melhor nas suas atitudes. Em muitas destas situações tem sido necessária a intervenção da PSP, como aconteceu recentemente na zona oeste da cidade, onde um grupo de jovens se encontrava a vandalizar caixotes de lixo e outros equipamentos públicos. Pode haver situações, e ninguém está livre disso, pode haver situações em que as pessoas de facto não acatem as situações e que seja mesmo necessário chamar as autoridades, como ainda há bem pouco tempo teve um exemplo disso. Não estou aqui para falar de casos concretos, mas são situações que seriam de evitar, em que tive necessidade de facto de chamar as autoridades para identificar as pessoas pelos atos de vandalismo que estavam a cometer já ao longo de alguns metros numa via pública, onde eu estava a patrulhar. São situações, como eu já disse. Em que zona? Consegue especificar? Ali na zona do Funchal, numa das artérias da minha área de intervenção. Não queria entrar muito em pormenores sobre essa situação, mas foi uma situação, pronto, foi prontamente assistido pelos agentes da Polícia de Segurança Pública assim que eu solicitei, e eles mesmos tomaram conta da ocorrência, à semelhança do que tem acontecido desde o início deste projeto. Aliás, eu tenho que agradecer, e aproveitando a oportunidade, agradecer o apoio que a PSP tem-nos dado a mim
e aos meus colegas de uma forma geral, porque não dizer, não vou pessoalizar as coisas, porque sem eles a nossa missão no terreno seria muito mais complicada. As pessoas não se podem esquecer, nós trabalhamos sozinhos, muitas vezes em ruas cujo isolamento e a passagem de alguém a certas e determinadas horas é bem escasso ou raro. Por isso nós temos que ter isso em atenção, e se não fosse muitas vezes a PSP, a colaboração da PSP, seria difícil dominar algumas situações. O apoio prestado pela PSP aos guardas noturnos assume uma particular importância em função do caráter solitário em que estes profissionais desenvolvem a sua ação. Em termos regulamentares, essa situação nunca teve previsto em todo o país, e desde que me lembro, ou desde que existem guardas noturnos, a situação é feita nestes termos. A verdade é esta: nós eventualmente numa situação crítica pedimos apoio à PSP, devidamente justificada também podemos fazê-lo a um colega de zona, só que há determinadas circunstâncias, e isso acontece aqui, já aconteceu a nível nacional, em que a pessoa depara-se com determinada situação em que as coisas até estão a evoluir favoravelmente, e de repente somos surpreendidos com um gesto ou outro menos que não se estava à espera, com um gesto ou outro mais irrefletido. Nessas circunstâncias, não sei, eventualmente se estivéssemos com um companheiro ou com outro parceiro, provavelmente eu penso que as pessoas se calhar pensariam duas vezes antes de agir de tal forma, mas como em termos regulamentares essa situação nunca foi equacionada, desde que existem guardas noturnos no país e aqui na região também, nunca foi equacionada. Pronto, nós trabalhamos sozinhos, é assim que está disposto em termos regulamentares, sempre foi, o que faz com que este tipo de atitudes nós tenhamos que ter uma atenção redobrada, e eventualmente há menor sinal de que as coisas eventualmente possam decorrer menos bem, solicitar de imediato o apoio da PSP, e pronto, e só intervir numa fase em que já esteja com o apoio da PSP, porque se calhar é uma forma mais segura de o fazer, evitando algumas situações menos agradáveis. Continuamos a viagem pela noite do Funchal aos olhos de Paulo Alves, um dos guardas noturnos que patrulha a cidade todos os dias entre a meia-noite e as 7 da manhã. Outro dos aspectos que o nosso interlocutor destacou foi o facto de começarem a aparecer raparigas associadas a estes grupos de jovens, tradicionalmente compostos por homens. Vai aparecendo algumas senhoras que eu penso que são levadas por arraste, porque os namorados eventualmente estão desempregados, elas também o estão, já de longa duração são desempregados de longa duração, e por via do arrestamento por comportamentos menos irracionais, porque assim eu estou convencido que estas pessoas isoladamente, eu volto a dizer, há pessoas que têm comportamentos em grupo que se calhar sozinhas não o teriam, e que as senhoras passa-se a mesma coisa. Há pessoas, eventualmente senhoras que isoladamente não têm determinados comportamentos, mas se estiverem inseridas num grupo que tem atitudes menos corretas, provavelmente também acabam por entrar na circunstância. Por isso é que eu digo, nós temos que diferenciar, nem toda a gente é igual, há muitos bons jovens por aí, há muito boa gente por aí, e estas pessoas se calhar depois quando voltam a si e quando tomam consciência das atitudes que tiveram no dia seguinte, provavelmente, ou nas horas seguintes, quando recuperam a consciência plena, penso que serão as primeiras a reconhecer que agiram mal em determinadas circunstâncias. Pode já ser tarde, mas penso que são as primeiras a reagir em determinadas circunstâncias e a reconhecer que agiram mal. Agora, claro que o predominante é nos homens, se bem que os homens, ao contrário do que se parece, às vezes acatam melhor uma abordagem sobre algum comportamento menos correto que tenham tido. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, do que muitas vezes as senhoras. As senhoras julgam sempre que nós estamos de alguma forma a arranjar um pretexto qualquer ali para falar com as senhoras. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto de uma situação que se passa sistematicamente ao fim de semana. Há 2 ou 3 arruamentos ali na área do Funchal, Rua dos Ilhés, Rua dos Jasmineiros, etc., onde de facto existe, ou já existia, algumas tentativas de furto a viaturas. E eu, nas minhas funções, e a minha obrigação, a minha consciência, eu acho que é um dever cívico acima de tudo, cada vez que alguém deixa lá a viatura, seja homem, senhora, idosa, menos idosa, eu tenho o cuidado de chamar a atenção das pessoas para o cuidado com os objetos que deixam no interior da viatura, especialmente durante a noite. Dado que aqui são ruas cuja iluminação é pouca,
cuja frequência das pessoas também é pouca, e como eu digo às pessoas muitas vezes, para não as confrontar depois, mais tarde, ou não as encontrar mais tarde na esquadra do Funchal, a apresentar em caixa por furto, eventualmente porque foram alvo de furto nas suas viaturas, para tomarem os devidos cuidados. Ora, estas informações são interpretadas, se calhar se foi por um rapaz, como já me aconteceu, ou para algum grupo de jovens do sexo masculino, pá, sim senhor, a gente vai guardar as coisas, mas se calhar se for por uma rapariga, pá, não interpreto, não levam de tal forma tão séria. Eu digo, não, enquanto nós estamos a trabalhar e para quem leva a sua atividade minimamente de forma séria, convém seguirem os nossos conselhos, porque já aconteceu eu acabar de avisar, ou ter à 1 da manhã ou 2 da manhã, ter tido uma conversa com 2 ou 3 senhoras desta natureza, e às 6 da manhã encontrá-las no comando, e depois vim a saber que a causa tinha sido, de facto, a viatura delas tinha sido roubada. Ou seja, nós quando estamos a trabalhar é preciso separar as coisas, e cada conselho que nós damos, eu aos meus colegas, às pessoas na via pública, seja lá onde for, para tomarem os devidos cuidados, acho que devem ser tidos em consideração. Para além da criminalidade, Paulo Alves refere-nos também o aumento da prostituição a que tem existido em algumas ruas do Funchal, designadamente na zona oeste da cidade. Não sendo a minha área de atenção, noto a presença de mais pessoas, de mais gente ligada à atividade, presumo eu, porque nem toda a gente eventualmente frequenta aquela zona, se podemos associar àquele ramo de atividade. A rua é uma rua pública, ou são 2 ou 3 ruas onde passa imensa gente, por isso onde trabalham imensas pessoas, por isso não se pode catalogar toda a gente, é preciso saber diferenciar. Agora, noto sim, de facto, algum crescimento de mais algumas pessoas que eventualmente se iniciaram esta atividade. Penso que também, lá está, fruto da conjuntura, da atual conjuntura, que começaram-se a se dedicar a esta profissão. A mim, o que me incomoda particularmente, e já o disse isto na anterior reportagem que nós tivemos a oportunidade de fazer juntos, não é a atividade das mesmas, que isso, a PSP tem essa situação perfeitamente controlada, e também não é uma situação, ao que se saiba, segundo o nosso Código Penal, não é uma situação ilegal, é sim a quantidade de pessoas que muitas vezes trabalham em redor dessas senhoras. Esses senhores é que me preocupam, porque muitas das vezes, enquanto as senhoras provavelmente estão a trabalhar, os senhores estão-se a dedicar a atenção aos estabelecimentos comerciais em redor. E essa sim é a minha maior preocupação naquela zona. Agora, estamos a falar de alguns amigos, de alguns companheiros, que há quem designe de chulos, há quem pronto, a designação aqui na Madeira não é muito vulgar, mas que são pessoas ligadas a essas pessoas que desempenham as funções, que têm algum grau de amizade, mas que a mim, no meu caso particular, essas pessoas é que me preocupam, dado alguns deles já têm registro criminal, e por furto, por N situações, e essas pessoas sim, quando eu vejo ali na zona, é que a regra geral informa as autoridades para termos cuidado e eu próprio redobro a minha atenção para ter cuidado com os comportamentos dessas pessoas enquanto lá estão. Agora, com a atividade das senhoras propriamente ditas, a mim não me incomoda. Também na opinião do nosso entrevistado, algumas ruas do Funchal, assim como outras zonas públicas, carecem de uma melhoria nas condições de iluminação, com meio de dissuasão de eventuais focos de criminalidade. Na minha zona, ali na zona de São Pedro, e envolve também uma parte da Sé, há ali 2 ou 3 arruamentos. Estamos a falar, por exemplo, na Rua da Carreira, se bem que eu devo fazer aqui uma parte e um agradecimento, porque nós elaboramos um relatório mensal para a PSP e para a Câmara Municipal, e no qual muitas vezes também fazemos menção a essas situações, à falta de iluminação ou à pouca iluminação em algumas artérias, que a ser melhorada, se calhar melhoraria muito a segurança ali naquelas zonas. Essa situação, por exemplo... As zonas da Rua da Carreira? A zona da Rua da Carreira, mas tomando como exemplo, por exemplo, essa sugestão foi feita em relação ao Jardim Municipal, que quando eu iniciei esta atividade era uma fonte de problemas ali durante a noite. Acumulava-se ali muita gente, indivíduos de mais diversos campos do globo, se assim se pode dizer, desde africanos, pessoas de origem de leste, etc., e que pernoitavam ali até largas horas. Ora, ao melhorar a iluminação, isto porque a iluminação também era pouca, e pronto, eles ficavam ali um pedaço escondidos, ao ser substituídos toda aquela iluminação do Jardim Municipal aqui há um ano e tal atrás, fez com que as pessoas já não predominem, já não fiquem lá naqueles locais, porque sentem-se incomodadas. A luz o efeito da luz é tão forte que à passagem eventualmente de pessoas nos arredores chamaria muita atenção a presença dos mesmos nesses locais.
Pronto, existe essa artéria. A Rua da Carreira é uma das situações que deve ter em conta. Lá está a Rua do Jasmineiro, a Rua dos Ilhéus, que são ruas que à noite, para além do movimento ser pouco ou quase nenhum, e os residentes também, que infelizmente dentro do Funchal já foram mais do que são agora, a iluminação se calhar peca um pouco por ser insuficiente. Penso que isso há um projeto ou há um plano qualquer para alterar pontualmente e dada a conjuntura que nós temos é normal que assim seja. Isto também envolve custos, é normal que assim seja, para ir alterando ou ir atualizando a iluminação nessas áreas. Obviamente não podem ser feitos os arrumamentos todos em simultâneo, isso qualquer pessoa compreende nesta altura do campeonato. Agora, acho que já tem sido feito muito até. Estou-me a lembrar do Jardim Municipal porque é aquele que mais impacto teve e que melhorou substancialmente o ambiente naquela zona. Eu lembro-me que havia muita gente que passava ali durante a noite e esses indivíduos lá estavam e depois abordavam as pessoas e depois tentavam eventualmente intimidar as pessoas, e essa situação acabou a partir da altura que a iluminação foi alterada e diminuiu substancialmente esses casos de pessoas que eram abordadas ali no Jardim Municipal ou a atravessar o Jardim Municipal às 2 da manhã, às 3 da manhã, que eram abordadas ou intimidadas de alguma forma, e essa situação melhorou bastante desde a substituição da iluminação que existe lá no local. Cotidiano. Edição dos Cotidianos, escutamos a análise do guarda noturno Paulo Alves relativamente à atual situação de segurança que se verifica nos bairros sociais, aproveitando a oportunidade para desmistificar algumas das ideias criadas no passado. Nos bairros sociais, e eu próprio já residi durante alguns anos, por isso não posso catalogar, nem se deve catalogar toda a gente pela mesma situação. Há gente boa, há gente provavelmente com alguns problemas com a justiça, como em qualquer lado. Há sempre alguém que eventualmente já teve problemas com a justiça, mas não se pode catalogar toda a gente de igual forma. E penso que a situação, e como estava a dizer e bem, já foi bem pior há uns anos atrás, com idas consecutivas da PSP a esses bairros sociais, nomeadamente o Hospital e a Nazaré, sendo que as situações agora, pelo que me é dado a perceber, pelo menos no que está inserido na minha zona, que é o do Hospital, as idas da PSP ao local por situações de conflito ou situações mais graves têm sido menos, têm diminuído, quer por alguma imigração de muitos daquelas pessoas que estavam, voltamos sempre à mesma tona, que estavam desempregados e que provavelmente estavam na origem de muitas das discussões que acabavam por originar ou atos de vingança ou atos de violência que depois dava asa que fossem chamadas autoridades. Portanto, nesse caso, consideras que a imigração foi um dos fatores de estabilização nos bairros sociais? Obviamente que houve alguns indivíduos que depois também foram detidos ou estão neste momento ainda detidos a cumprir pena, que foram de facto, depois de uma série de processos foram julgados e foram detidos, o que fez com que também os restantes familiares, se eventualmente se dedicavam a atividades menos ilícitas, repensassem a sua situação, não é? Tendo como exemplo que tem um irmão preso ou um primo preso, que depois o resto do núcleo familiar repensasse se de facto aquele seria o melhor caminho para seguir em relação ao que o primo, ou o irmão, ou coisa está detido, por alguma razão não vou seguir os mesmos passos. A melhoria das condições de segurança verificada nos bairros sociais tem melhorado consideravelmente em comparação com o passado mais ou menos recente. Esta é uma tendência que se tem verificado mesmo nos sítios mais problemáticos, como o caso do bairro da Nogueira, na Camacha. É provavelmente neste momento talvez o bairro mais complicado e mais difícil de trabalhar. Eu digo, a julgar por algumas situações que o meu colega que lá trabalha e vive, me transmite. É um bairro mais complicado, se bem que ele também já me disse que a circunstância há uns anos atrás ainda era muito mais gravosa do que é atualmente. As idas ao bairro por parte da PSP com um efetivo considerável têm sido menos do que aquelas que já foram em tempos. Voltando ao Funchal, Paulo Alves, referimos ainda à segurança que a cidade oferece aos turistas. Isto apesar de, pontualmente, assistir a situações de criminalidade em que são envolvidos cidadãos estrangeiros. A partir das 2 da manhã é muito raro
ver um turista na rua, porque penso que as pessoas também já foram informadas que o ambiente aqui na região, claro que não tem comparação provavelmente com os níveis de insegurança que existem nos países de origem desses turistas, nem de perto nem de longe, ainda bem que assim o é, mas de qualquer forma já não é a nossa ilha já não é um paraíso tão grande como já o foi, se é que se pode dizer assim, ou já não tem um ambiente, pelo menos à noite, já não é tão pacífica quanto já o foi. E já tem havido alguns atos contra turistas, que depois eu estou-me a lembrar de um caso de um turista que era do navio de cruzeiro, até não era um turista, pronto, estava cá nessa qualidade, mas era um funcionário de um navio daqueles de cruzeiro que tinha sido assaltado e foi mesmo, acho que agrediram fisicamente, que depois chamei as autoridades ali na rua Imperatriz Dona Amélia, pronto, à saída de um estabelecimento comercial, foi abordado por 2 ou 3 indivíduos e na altura fui agredido, e eu chamei as autoridades que depois tomaram conta da ocorrência e tinham roubado valores, etc. Pronto, mas isto são casos muito esporádicos. Outra realidade com que os guardas noturnos têm vindo a deparar está relacionada com o aumento de pessoas idosas a residirem sozinhas. Esta condição faz com que estes profissionais sejam muitas vezes solicitados, para além das questões de segurança. O número de pessoas que residem sozinhas e que ainda estão plenas das suas faculdades tem vindo a aumentar, ou por opção das próprias, vá lá, e em alguns casos também, por aquilo que eu me apercebo, acho que por falta de condições ou por falta de lares com disponibilidade, porque penso que neste momento, lá está, pela população estar envelhecida, nós temos talvez alguma lacuna a esse nível aqui na região. Mas algumas, ou na grande maioria, as pessoas, pelo menos a quem eu presto serviço, vivem sós por opção, que até poderiam ter a opção de estar num outro sítio, eventualmente, mas vivem sós por opção, são cada vez mais, de facto, e a estas pessoas a Segurança Social dá-lhes a devida atenção durante o dia, e depois nós à noite somos aquele elo de ligação e o contacto e o único contacto que as pessoas têm, caso se sintam mal, caso precisam de uma ida à farmácia, caso precisam que chamem os bombeiros por alguma situação qualquer. Obviamente, normalmente é o número do guarda noturno que detém lá na agenda em primeiro lugar, e também dado o elo de confiança que nós vamos construindo ao longo de, já são quase 3 anos, somos sempre a mesma pessoa, pronto, nós não trabalhamos, somos o mesmo guarda noturno na zona, criamos alguns elos de confiança e de amizade com as pessoas, e que depois essa confiança é transmitida através destas coisas. Qualquer situação anormal que as pessoas pressintam ou sintam, a primeira pessoa a quem ligam, regra geral, é para o guarda noturno, e isso também dá-me algum conforto e alguma vá lá, ainda dá mais força e de acreditar neste projeto e bem haja as pessoas. A correr alguma situação? Já, em termos de farmácia. Problemática não, em termos de saúde, felizmente ainda não, e espero que não. Agora, por exemplo, as pessoas têm o remédio para a atenção, ou têm o remédio para N situações que alguma doença que já tem de longa duração, e notam que quando se vão deitar que a medicação acabou e não têm medicação e não conseguem se deitar sem tomar a respectiva medicação. Então, já aconteceu 2 vezes pelo menos, em que tive que ir à farmácia de serviço, a pessoa ligou-me e foi lá buscar um medicamento devidamente prescrito, quando é o caso. Há anos que não é necessário prescrição, por uma aspirina ou coisa do género, não é necessária a respectiva prescrição, mas com medicamentos com prescrição, leva a prescrição, leva o cartão do utente, vou lá buscar o remédio, não é por 5 minutos que eu vou perder nessa situação, com o meu serviço é posto em causa. E acho que também estou a prestar um dever como cidadão e como guarda noturno. E as pessoas depois tomam lá a sua medicação, dormem descansadas, e não, porque já aconteceu situações mais críticas, felizmente não, e ainda bem que ainda não surgiram, mas poderão surgir eventualmente. Já tem casos eventualmente no continente de pessoas de colegas nossos que já lidaram com situações mais críticas. Lá há pessoas com quedas que depois estavam em casa sozinhas e que muito dificilmente chegaram ao telefone, e então conseguiram contactar o guarda noturno, e daí foi chamado às respectivas autoridades, o INEM, etc. Para finalizar, Paulo Alves elogia o trabalho da PSP, a quem destaca a eficácia e a quem não vê muitas vezes o trabalho reconhecido. A PSP da Madeira tem sido eficaz ao longo dos tempos e tem melhorado a sua eficácia. Também as situações têm surgido com mais frequência, porque assim, eu só lamento é que às vezes em termos de órgãos de comunicação social, e falo mal na imprensa escrita, se dê muito destaque a um furto
que houve um grande furto ou um grande ato, como ainda há pouco tempo fui alvo de um taxista, infelizmente. Mas depois não se dá igual destaque a que a polícia em horas conseguiu deter o indivíduo que teve na origem daquilo. Acho que devia ser dado igual destaque, porque isso demonstra de facto a eficácia da polícia. Ora, se o indivíduo agrediu o taxista da forma como o fez, como bem noticiado na comunicação social, e horas depois é detido, acho que o destaque devia ser dado de igual forma, porque isso prova que de facto a polícia, quer a polícia, a PSP, que foi quem tomou conta da ocorrência PSP na altura, e a polícia judiciária depois secundada, fizeram um excelente trabalho e num curto espaço de tempo desvendaram a situação. E como esses há N casos, há casos de carros furtados numa sexta-feira e no domingo já são recuperados, ou na segunda-feira mais próximo, há N situações com ou sem a nossa colaboração. Muitas vezes nós também damos conta de algumas dessas situações, carros, motas, etc. Mas acho que essas situações em que a PSP de facto tem uma eficácia, tem vindo a demonstrar uma eficácia, e isso, pena é que as notícias não tenham igual destaque como as que deram origem ao ato em si. Finalizamos mais uma edição dos Quotidianos, sempre na Antena 1, depois das 11 horas da manhã. Para a semana voltamos, tenha a continuação de um dia feliz.